Olá, professores. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos. Retomamos nossa conversa através daquilo que foi estabelecido por decisão da maioria, né, que apontou que esse formato de gravação de vídeos disponibilizado no canal da diretoria do YouTube seria o formato adequado para desenvolvimento de nossas ATPCs. Hoje eu queria trazer como pauta alguns assuntos que foram trazidos pela própria SEDUC como uma necessidade apontada, que trouxéssemos esse diálogo para os professores voltado ao contexto de priorização das habilidades essenciais e também uma reflexão sobre essa inovação, né, esse aspecto inédito que temos na avaliação de aprendizagem em processo, que é o de contemplar a nossa área de ciências humanas. E a gente queria já trazer uma abordagem disso, uma reflexão para redefinir até aquilo que no final do bimestre se configura como uma reavaliação das nossas ações pedagógicas e tomada de decisões. Dois aspectos são observáveis, né, quando colocamos uma contextualização desse momento de pandemia. Primeiro, nosso tempo pedagógico foi reduzido. E isso leva a um processo no qual as defasagens tendem a aumentar. Então, a priorização de aprendizagens, a definição de aprendizagens essenciais para os nossos estudantes passou a ter uma perspectiva de garantir a continuidade dos estudos e a qualificação das nossas ações. A comparação que tem sido constantemente trazida pela SEDUC, ela pode ser representada na figura de um iceberg, tá? Em que nós temos uma parte do problema sendo visível e a maior parte das dificuldades tendendo a permanecer escondida na base do iceberg, aquilo que fica abaixo da superfície, aquilo que não é visível. E entendemos que, caso a defasagem não seja sanada, ela se ampliará. A defasagem do sexto ano, se não resolvida, impedirá o estudante de aprender parte das habilidades do sétimo ano. Então, tornou-se necessário priorizar o essencial para reduzir essas defasagens daquilo que é importante para que o aluno continue aprendendo. Posto isso, utilizando essa imagem como referência, é perceptível, numa análise bastante sucinta do processo de um ciclo, né, que se o aluno tem habilidades no sexto ano não apreendidas e já existe uma defasagem de habilidades não aprendidas voltadas ao quinto ano, tem que se acumular ao ponto de chegar ao oitavo ano com habilidades da série não aprendidas, com habilidades acumuladas em defasagens vinculadas às séries anteriores, sétimo, sexto e quinto ano. Então, essa é a imagem do iceberg que tem se utilizado para redefinir e justificar a seleção das habilidades essenciais. Nós temos, então, que essas habilidades que estão contempladas no material disponibilizado atualmente, trabalhado pelos professores presentes no currículo em ação, por exemplo, trata-se de uma seleção, um recorte das habilidades chamadas essenciais. Nós temos um documento completo, né, que é o currículo paulista. Lá estão elencadas todas as habilidades que o aluno deve ter contemplados no seu processo de aprendizagem naquela série ano em curso. E nós temos esse recorte dessas habilidades, né, que aconteceu desde o primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio e se instituiu através de documentos curriculares, como o currículo em ação. No caso da segunda série e da terceira série do ensino médio, ainda em processo, né, vocês entendem que o novo ensino médio vem sendo instituído gradativamente, então, ainda em processo,
utiliza-se a versão do currículo do Estado de São Paulo, aquele currículo oficial, né, a versão São Paulo faz escola, ainda em uso na segunda série e na terceira série do ensino médio. Essa priorização das habilidades, ela focou em conhecimentos essenciais, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Então, foram considerados na elaboração da matriz de habilidade essenciais tanto habilidades essenciais do ano série corrente, na qual o aluno está matriculado, quanto de séries anteriores que se tornam pré-requisito para o estudante aprender as habilidades selecionadas do ano e avançar na trajetória. Esse olhar, então, sobre habilidades de anos anteriores é algo que é verificável quando a gente faz esse movimento de se reportar as habilidades essenciais elencadas. Para se tornar mais claro, e trazendo um exemplo da matemática, nós temos aqui como habilidade de sexto ano de matemática, vinculada a grandezas e medidas, a questão do resolver e elaborar situações-problema que envolvam tais grandezas: comprimento, massa, tempo, temperatura e área. Se a gente faz esse movimento, e aqui está bem claro, de buscar as habilidades essenciais dos anos anteriores, a gente vai ver que nesse movimento a gente vai ter referência a comprimento lá na habilidade elencada como essencial no segundo ano. Em massa, a gente vai ter referência no segundo ano também, quando se trata de estimar, medir, comparar, registrar capacidades e massa. A questão do tempo, se reportando a uma habilidade essencial que aparece no primeiro ano do ensino fundamental. Temperatura se reportando ao quarto ano e área como habilidade essencial elencada e selecionada e priorizada também no quarto ano. Então, é uma estrutura, é uma base que se cria para chegar nessa habilidade do sexto ano, antecipando habilidades, né, que já são citadas nos anos e trabalhadas, contextualizadas nos anos anteriores e também elencadas como prioritárias. Esse movimento é progressivo e a gente vai encontrar essas referências, né, para a apropriação de tal habilidade dentro de um contexto, de uma complexidade também que vai aumentando em seu nível de proficiência, mas nós vamos ter referências a volume na habilidade essencial elencada no oitavo ano, nós vamos ter referência à temperatura na habilidade elencada como essencial no sétimo ano, nós vamos encontrar a situação de capacidade, de área, enfim, nos anos posteriores também vai seguir essa sequência lógica. Numa situação que podemos pensar, né, o prático, o que acontece mesmo como estratégia, como desenvolvimento da aula desse professor, né, pensando nesse foco de se trabalhar com habilidades essenciais. Num exemplo claro, assim, de um professor que diagnostica que sua turma apresenta significativas defasagens de aprendizagens. O que fazer, né? Esse processo envolve várias abordagens e vários tipos de opções, né? Nós temos a opção, que é focar em sanar todas as defasagens de aprendizagem antes de avançar. Nós temos a opção de ensinar apenas as habilidades do ano sério em que os estudantes se encontram. E há uma terceira opção, que é entendida como a mais adequada para enfrentar essa situação, que é focar na retomada de habilidades essenciais de anos anteriores, que são mais importantes para o aluno desenvolver, né, naquela série e ano que ele frequenta, e desenvolver as próprias habilidades daquele ano série, necessárias para avançar em sua trajetória escolar. Então, é um processo concomitante no qual eu trabalho habilidades próprias da série ano que o aluno
está frequentando, mas também eu tenho esse suporte que é resgatar habilidades anteriores, que basicamente trata-se do processo de recuperação, né, intensiva que às vezes é exigido para garantir realmente que o aluno se aproprie do conhecimento de forma adequada. A questão da avaliação de aprendizagem em processo, que traz esse fator inédito, né, que é contemplar a área de ciências humanas e de ciências da natureza, é um processo bastante interessante que de certa forma sempre foi motivo de cobrança em orientações anteriores, né? E é uma demanda realmente da gente ter essa perspectiva, essa análise também das ciências humanas dentro de uma avaliação, né, que tem esse caráter institucional, essa avaliação que é construída e é avaliada, e os resultados são apresentados. O formato que nós tínhamos até, acredito que 2013, quando no Saresp a nossa área era contemplada, né? E trazia um suporte, uma discussão que era extremamente interessante, né? Se a gente se referencia aos anos que tivemos Saresp de Ciências Humanas, era interessante, às vezes, notar dentro do espaço escolar, a mesma escola, a discrepância que havia, às vezes, entre resultados. Porque, basicamente, em ciências humanas, nós tínhamos a maioria dos alunos colocados no nível de proficiência adequado, né? Sendo que em outras áreas, normalmente estava ali no básico ou num número bastante considerável de abaixo do básico. Isso nos trouxe um suporte de discussão que foi extremamente rico na época. E resgatar isso, apesar dos tempos difíceis que vivemos, é interessante que se torne uma política que seja instituída de fato e que dê continuidade, porque mostra diversas possibilidades e às vezes até um questionamento daquilo que entendemos como um senso comum, né? Nós tínhamos a percepção, né, no discurso de que nossos alunos eram mais visuais, por exemplo, mas por vezes era muito mais complexo para eles localizar uma informação explícita num desenho, até numa charge muito simples, muito óbvia, do que num texto que às vezes demandaria até um conhecimento linguístico muito mais elaborado, visto tratar-se às vezes até de textos de época, com um vocabulário menos presente no cotidiano dos nossos alunos. Então, naquele momento do Saresp, quando éramos contemplados, isso trouxe uma riqueza e uma discussão realmente, até como se contrapor a certas ideias que se tornam senso comum, né? E foi bastante interessante, e é interessante, trazer esse processo de volta, né, de forma institucionalizada, construída por um órgão externo, o CAED, uma avaliação que vai nos trazer respostas sobre determinados andamentos da aprendizagem dos alunos. Lógico que hoje a gente vai sempre colocar o ressalte-se que nesse período tudo é mais complexo, né? No presencial seria outra dinâmica. Existe um prejuízo reconhecido da aprendizagem dos nossos alunos. Existe uma dificuldade tremenda. Há alunos que de repente vocês não têm contato ainda, esse aluno não está engajado, o processo de busca ativa não trouxe um retorno. Então, todas essas complicações, essas variáveis que hoje devem ser também objeto de olhar, de contextualização e de reflexão na hora de se pensar nos resultados dessas avaliações que vão ser apresentadas
para vocês os resultados logo após o período de aplicação e de digitação. De digitação não, no caso eles estão fazendo diretamente agora na plataforma. Por sinal, esses problemas que têm sido recorrentes quanto à utilização dessas plataformas, acesso à sede, a fazer essas avaliações no CAED, já são de conhecimento e eles estão tentando ajustar o sistema para que não aconteça realmente nenhum tipo de situação no qual a turma não concha, o aluno responde e depois não aparece que ele respondeu. Toda essa diversidade nos tem sido notificada pelos diretores, PCs e tudo mais, e isso tudo está sendo levado em consideração também considerando o problema sistêmico que tem acontecido. Com relação, então, ao uso dessa avaliação diagnóstica no nosso processo de reavaliar as ações pedagógicas, né, a gente vai ter situações de retomada, né, de conteúdos, de habilidades. Então, esse movimento ele já acontece de forma instituída nas aulas do Centro de Mídia, que no seu processo inicial de disponibilização de aulas já trouxe essas habilidades de retomada como ponto de partida, né? Mas também é um fator de avaliação, porque se eu tenho como exemplo na avaliação diagnóstica, ali na avaliação, então, daquela turma, daqueles alunos, que a habilidade X é um problema, que é analisar a importância das diferentes linguagens em diferentes sociedades e épocas, a gente tem que se reportar no movimento que é considerado adequado à habilidade também que se refere ao ano anterior, né, para garantir que realmente esse processo aconteça de forma que o aluno se aproprie desse conhecimento e não acumule defasagens ao longo do seu ciclo, da sua vida, da sua trajetória escolar. Então, ao pensar no nosso plano de aula, e os elementos importantes é justamente sempre estar retomando a questão das expectativas de aprendizagem, né, nas habilidades essenciais elencadas para esse ciclo 2020-2021, e essencial e facilitado agora pela participação da nossa área na AP é a identificação das dificuldades de aprendizagem, que vem reforçar aquilo que o professor também já tem conhecimento, visto a perspectiva das avaliações que ele realiza internamente, do conhecimento que ele tem desses alunos, das entregas que esses alunos fazem, enfim, tudo isso deve ser considerado para que realmente se identifique quais são as dificuldades que são mais presentes na aprendizagem dos nossos alunos. Avaliar os recursos disponíveis, sendo coerente com aquilo que é possível, né? Se o aluno não tem acesso tecnológico e isso não consegue se garantir, a gente tem que pensar na elaboração dos nossos roteiros, dos nossos planos de aulas, naquele recurso que eu tenho disponível para esse aluno, para conseguir fazer uma proposição de ações que realmente consiga inserir todos os alunos dentro desse cenário escolar. Temos essa lógica, né, do trabalho com as habilidades essenciais, já recebendo com antecipação de uma semana no site do Centro de Mídias, né, na aba Programação, qual é a habilidade que será contemplada na aula. Os professores do Centro de Mídias, eles elaboram esses vídeos semanais informando essas habilidades, né, que são disponibilizadas. As habilidades, elas são apenas um recorte também daquilo que é essencial e deve se adequar ao formato remoto. Então, aquilo que nós temos no Centro de Mídia é um recorte das habilidades essenciais, ficando a cargo do professor aprofundar com seus estudantes as habilidades trabalhadas no Centro de Mídias.
bem como aquelas que também não são contempladas no Centro de Mídias. Como um exemplo do processo, como acontece esse diálogo Centro de Mídias e professor, nós tivemos no começo do ano letivo, em fevereiro de 2021, essa aula voltada à primeira série do ensino médio, que abordava a questão da dominação, resistência e suas narrativas. Eu vou passar brevemente no conteúdo desse dia para que a gente tenha um entendimento de como esse processo diagnóstico acontece, como que ele se dá e como ele é avaliado e construído o item na avaliação de aprendizagem em processo. Então, nós tivemos como objetivos dessa aula apresentada pelo Centro de Mídias o identificar e analisar, por meio de documentos históricos de natureza diversa, narrativas e discursos que permearam o contexto do imperialismo europeu e do neocolonialismo na África e na Ásia, sendo uma habilidade da área, né, e voltada às 3 séries do ensino médio. Essa habilidade do currículo paulista, então, da área, é o identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Nessa aula, nós temos a apresentação de uma dinâmica. A gente percebe uma grande utilização de diversos recursos imagéticos, imagens, nós temos recursos textuais, existe toda essa referência e esse momento que é dado ao aluno para refletir dentro de uma questão instigadora, né? Por exemplo, é apresentada essa imagem, são apresentadas essas 3 imagens, e é sugerido ao aluno, é proposto ao aluno o como, né? O como você identificaria, descreveria os personagens retratados nessa imagem. Dentro dessa dinâmica é apresentada a referência, em que contexto está, né, a apresentação dessa imagem, dessa gravura, para partir para o conceito que se quer discutir, que é o eurocentrismo. Temos daí a apresentação, né, da concepção de eurocentrismo, com referências, né, de imagens para fortalecer para fortalecer o conhecimento do aluno sobre o assunto. Nós temos outras ideias que vêm, né, amparar essa concepção de eurocentrismo. Se traz a concepção de cientificismo e racismo, né, como que era discutida essa questão dentro daquele contexto, utilizando discursos, textos, utilizando imagens para trazer a ideia de eugenia, darwinismo social, enfim, essas crenças pseudocientíficas, né, que justificaram o racismo e apoiaram comportamentos discriminatórios na virada do século XIX para o XX. O reforço de análise de documentos históricos, com convite ao aluno a um momento de reflexão, é apresentada a charge, é apresentado o personagem, Gandhi, e o aluno extrapolar, né? Tentar entender o que essa imagem, essa charge está representando, qual é a mensagem que se quer passar. Após esse período de reflexão e participação dos alunos, é mostrado compilado, uma síntese daquilo que se quer mostrar com essa charge, né? E daí vem toda uma sequência no qual são apresentados alguns conteúdos históricos, a questão de Gandhi, a desobediência, a independência da Índia, do Paquistão, é proposta atividade complementar, né? Enfim, existe essa dinâmica e sempre finalizando com essa atitude historiadora que é solicitada ao aluno, que perpassa por esse momento de planejamento, organização, seleção de tema de pesquisa,
interpretação da análise, conclusão, enfim, o processo, como ele é construído para se desenvolver essa atitude historiadora. Enfim, tivemos esse processo nas aulas do centro de MIT. Isso foi apresentado pelo aluno. O professor deve ter identificado vários aspectos necessários de recuperação, de consolidação, de aprofundamento, construir seu roteiro a partir disso, discutir com os alunos, enfim, o mecanismo que vocês utilizam para realmente recuperar ou aprofundar determinado tema, né? Que é de extrema complexidade, concordo? E muitos conteúdos, muitas possibilidades de discussão ali, né? Em que eu me proporia incrementar com mais um bom tanto de aulas, hein? Um bom tanto de aulas. Não são 45 minutos que resolvem isso, não. Mas. E nós tivemos na AP de História essa questão, né? Vinculada ao eurocentrismo, em que parte-se de um texto, né? E com base nesse texto, o questionamento, que é a visão eurocêntrica presente na história, faz parte de um discurso artístico, civilizatório, humanista, igualitário, religioso, enfim. O aluno tem essa possibilidade, né? Quando a gente fala que a leitura e a produção de texto é responsabilidade de todas as disciplinas, a competência leitora e escritora é desenvolvida por todas as disciplinas, eu tenho a possibilidade de não ter me apropriado desse discurso, desse conteúdo, eu vou chamar desse conteúdo, tá? Dessa habilidade, mas ler o texto e deduzir a resposta, mas normalmente eu não consigo fazer esse movimento, porque não se trata de um texto que me dá informação de forma facilitada, não é uma informação que está de forma explícita. Então, necessariamente, eu me apropriei dessa habilidade do entendimento do eurocentrismo dentro dessa perspectiva, dessa habilidade, a ponto de chegar à resposta correta, né? Os códigos que são citados é um motivo também de questionamento, porque os professores perguntam a que habilidade se refere, tanto na avaliação de entrada quanto nessa avaliação de aprendizagem, eles usam códigos, eu questionei a secretaria sobre esse código e eles não possuem relação com a habilidade, tá? A única referência que nós temos ali é a qual disciplina se relaciona porque coloca a letra inicial, ou H, ou G, enfim, vinculada à disciplina. Mas é apenas uma identificação de item interno que é utilizado pela CAED. Após esse período de aplicação, o processo, como é inédito para a gente, como que ele acontece? Anteriormente, quando era feita a AP, a gente tinha o processo da prova comentada, tá? Que era disponibilizada na intranet. Os alunos faziam essa avaliação, isso era digitado pelo professor, a resposta dos alunos, né? Era colocada lá na sede, na foto aprendizagem e gerava lá o gráfico dos erros, quais foram os itens que os alunos mais erraram, quais habilidades que eles têm mais dificuldades, quais são questões fáceis para esse aluno, eles já se apropriaram desse conhecimento. E acontecia de forma rotineira, porque nós tínhamos também esse relatório que analisava item por item, qual era a possibilidade, então, a análise do erro. Era feita a análise do erro. O erro nos indica o quê? Se um aluno responde mais a alternativa B do que a que seria correta, está indicando que esse aluno possivelmente tem uma visão arbitrária, enfim, era feita essa análise. O que acontece agora no CAED é que eles vão
pós esse período, né, de aplicação, de realização dessa AP, eles vão criar relatórios, eles vão também fazer esse movimento de análise por item, e eles vão englobar, eles vão pegar vários itens coincidentes, tá? Dentro de um mesmo campo de análise e pontuar, indicar aquilo que falta, aquilo que seria necessário, aquilo que está legal, enfim, quais são as defasagens reais nesse processo de aprendizagem que são indicados pela análise dessa avaliação diagnóstica. Nós temos também, por exemplo, essa questão que apareceu vinculada ao neocolonialismo, ao tema que foi abordado no Centro de Mídias no começo do ano letivo, na qual se fala sobre a dominação do território argelino. E também parte desse princípio de uma leitura de um texto, mas de um texto elaborado, de um texto que tem complexidade, para haver o entendimento, né, dessa atuação dos franceses na Argélia, como que se deu a relação dessa dominação francesa e a sua relação com a elite colonial. Temos um exemplo de geografia também na primeira série do ensino médio, uma atividade do primeiro bimestre, a parte 2 foi onde eu identifiquei o tema, que era o modo de vida das sociedades e as transformações espaciais. Era disponibilizada a habilidade, também uma habilidade da área, que é a identificação, análise e discussão das circunstâncias históricas, geográficas, políticas, ambientais, enfim, avaliando criticamente seus significados históricos e comparando-as às narrativas que contemplem outros agentes e discursos dentro da unidade temática tempo e espaço, tendo como objeto do conhecimento sociedades tradicionais e urbano-industriais, transformação da paisagem, do território. E esse questionamento que aparece na AP, partindo desse texto do Carlos Drummond de Andrade, que é O Medo e o Relógio, percorrer as ruas do centro, depois de anos que não pisava por lá, dava certo prazer a Dona Irene, prazer que ela não confessava a si mesma. Parava diante das vitrines. Sim, senhor, como isso mudou. Ali era uma livraria. Mais adiante, cadê a confeitaria que tinha aquele sorvete de pistache super delicioso? Nada de confeitaria. Somente bancos, financeiras, agências de loteria esportiva. Dona Irene sentia leve saudade da década de 60. Era outro Rio. Mas devemos conhecer o Rio de hoje. E ela ia aproveitando o percurso na direção do ônibus para ver, assuntar, sentir, apesar da multidão, do bolo de gente, do barulho. Esse texto reflete, daí vem os questionamentos vinculados à segregação social, as transformações ocorridas no espaço urbano, o crescimento do turismo nas capitais, o envelhecimento das cidades brasileiras, os efeitos da conurbação nos grandes centros. Eu fui procurar o significado de conurbação. Tá? É uma coisa também que é estimulada, né? Dentro dessa perspectiva de você encontrar um vocabulário novo, uma palavra nova, você vai procurar é algo instintivo, né? Qual é o significado disso? E eu acredito que muitos fizeram esse movimento realmente de procurar, não que vai se tornar corriqueiro e usual no seu vocabulário, nas suas referências, mas é algo que institui essa curiosidade, né? E estimula. E é dessa forma que se combina, então, aquilo que é apresentado como aula no centro de mídias, combinado aquilo que o professor complementa, aprofunda, e isso é extremamente necessário, tendo como referência as aulas no centro de mídias. E isso tudo tem essa possibilidade diagnóstica, né? Que é realmente ver como que esse aluno se apropria desse conhecimento, né? Temos
situações em que a leitura do texto viabiliza essa interpretação, mas temos situações que não é só a leitura que vai viabilizar, é o conhecimento de fato do contexto, de como aquilo aconteceu, como que se dá, enfim, é um processo que exige essa dinâmica combinada realmente na construção de uma avaliação diagnóstica, de perceber o quanto o aluno se apropriou de determinada habilidade. Não me estendendo muito, a gente vem sofrendo alterações, mas o calendário ele está instituído, né, com datas de encerramento de bimestre, do ano letivo e desenvolvimento das semanas de estudos intensivos, tal qual publicado na Resolução 36, de 12 de março, né? Mas sofremos algumas alterações, às vezes vinculadas a algumas datas, a extensão, nós tivemos aquele recesso no período da aplicação da avaliação diagnóstica de entrada, isso fez com que se prorrogasse, e algumas provas, elas se tornaram até concomitantes, né, estarem acontecendo para os alunos, o que não deveria acontecer. Nesse aspecto, eu concordo, sim, com todas as escolas que apontam que são muitas avaliações para os alunos, mas foi uma situação atípica, né, e eu investiria bastante nessa questão da AP, ela traz uma dinâmica que é essencial, que é importante, né, e de reflexão mesmo para a gente de ciências humanas, que a gente vai ampliar, na verdade, quando saírem os resultados e a gente puder trazer essa abordagem, essa leitura e realmente ver tudo que está sendo contemplado ali na avaliação de aprendizagem. Eu vou passar a fala para o Marcelo, tá? A gente fez vídeos curtos para atendê-los e desejo um bom trabalho para todos.